E você combina, Nora, muito bem natureza, né, e materiais também que remetem um pouco também a essa natureza, essa harmonia. A agronomia me deu esse viés, que foi aí quando eu comecei a trabalhar, quando eu terminei, que comecei a trabalhar com paisagismo. O próprio estado da gente, né, o estado de sofrimento, de alegria, isso tudo você reflete naquilo que você está se propondo a fazer enquanto arte. Essa casa aqui era da família e eu morei aqui desde pequenininha, e aqui sempre teve um quintal ativo, onde tinham fruteiras, onde tinham plantas de sombra, onde tinham os crótons. Crótons era a cara dela. Tem mulher fazendo arte, contando história, criando cultura. E agora falando sobre tudo isso. Esse é o podcast Delas nas Artes, o podcast das mulheres que fazem a cena cultural de Mossoró acontecer. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Delas nas Artes, onde a gente conversa com artistas daqui da cidade de Mossoró, um pouco sobre sua vida, sua trajetória profissional, suas inspirações. E nós estamos aqui nesse lugar lindo, belíssimo, na casa de Nora Aires, que é a nossa convidada do podcast Delas nas Artes desse episódio. Nora, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa e nesse jardim que é maravilhoso, encantador. Seja muito bem-vinda. Ô Isa, quem agradece sou eu. Sim, foi um convite, enfim, que pintou num momento que eu acho que a gente sempre tem o que dizer, e obrigada por esse projeto, obrigada por me convidar e seja super bem-vinda. Obrigada, Nora. A gente passeando aqui, né, conversando antes sobre suas obras, sua trajetória profissional. Aqui tem um pouco, né, nesse jardim, vocês vão poder ver algumas imagens, tem um pouco de cada uma das coisas que Nora tem feito ao longo da sua trajetória profissional. E você combina, Nora, muito bem natureza, né, e materiais também que remetem um pouco também a essa natureza, essa harmonia. Eu queria que você primeiro me falasse sobre como é que a sua formação como agrônoma contribuiu para você trabalhar profissionalmente com paisagismo e com arte hoje e nessa sua trajetória profissional. Pois não, eu me formei em engenharia agronômica, entrei na ESAM em 1980, saí em 85. Quando eu entrei lá na ESAM, justamente para enfrentar essa situação de estudar esse tipo de coisa que tinha uma relação muito forte com a natureza, eu já trazia uma veia artística, uma vontade, já experimentava coisas, já sonhava coisas, já observava muita coisa. E aí, tipo, entrar na ESAM foi encontrar outras asas também, né? Porque é um encontro de muita gente com curiosidades, com muita gente para enfrentar para enfrentar o que vem, enfim. E os caminhos foram muitos e eu acho que eu aproveitei vários, inclusive. Eu já fui para lá um pouco com a veia de artista. E aí eu encontrei um universo que, além de estudar sobre tudo isso, o curso é um curso muito amplo, muito rico, onde a gente estuda, além de plantas, além de fisiologia, fisionomia, a gente estuda solo, a gente estuda animais, a gente estuda sobre materiais, a gente estuda, enfim, é um universo imenso. Não tem como você não estabelecer, começar a estabelecer relações, inclusive com o que você já era antes de estudo. E nesse meio tempo, eu encontrei outras pessoas que estavam com as mesmas curiosidades e os mesmos anseios. E nessa situação de entre estudar e viver a vida, a gente começou também, paralelamente, a viver o movimento estudantil, que era um movimento estudantil que era forte, né? E a gente tinha muitas coisas por que lutar, tivemos muitas derrotas, mas também tivemos muitas vencemos algumas coisas, sim, rompemos muito,
houve um trabalho intenso em volta de uma turma que se reuniu para fazer teatro. E esse teatro era um teatro que falava sobre a nossa vida acadêmica, sobre grade curricular, sobre direção, sobre ordens e desordens, enfim. E isso bacana. E isso foi muito forte. Então, a partir daí, tudo isso, todo esse assunto, toda essa vivência que a gente tinha da vida acadêmica, e sobre o desenrolar disso em relação ao mundo, à comunidade, à própria cidade que a gente morava, resultou numa peça de teatro. Para mim, se desdobrou, além disso, dentro do teatro eu descobri muito mais sobre a pintura, muito mais sobre o cenário, sobre o figurino, sobre nossos textos eram autorais sobre aquilo que a gente vivia. Então estabeleceu-se uma relação muito, muito forte também com as letras, com o escrever, com o pensar e edificar, enfim. E isso foram viés assim que eu fui descobrindo. E as relações com as pessoas. A gente tinha relações com pessoas de praticamente todo o estado e todo o Brasil. E inclusive algumas pessoas que vinham de fora, de Angola, não sei de onde, para estudar aqui. Então, você reúne muita gente, reúne muito pensamento e você começa a experimentar. E esse é o grande viés da minha arte, da minha vivência com a arte. É a experimentação. Né? Eu fui a fundo com isso, até hoje ainda vou. Né? E a agronomia em si, deixando à parte um pouco a questão da arte em si, que eu vivi isso muito, esses 5 anos que eu vi lá dentro, foi uma coisa muito forte, muito foi intensa, paralelo, muito intenso. Me deu atributos e me deu conhecimento justamente para uma coisa reconhecer aquilo em que eu não conhecia muito e não levava muito a sério. Era o lugar que eu vivia, era o lugar que eu vivo, que eu nasci. Era entender o ambiente, o clima, o nosso bioma em si, que era o bioma Caatinga. Né? É um bioma em que várias pessoas, inclusive fora fora do país, entende, comemora, exalta, né? E a gente aqui tentava por outro lado, inclusive porque isso existe também um viés muito forte com o mercado que rege, né, o fato de achar que a gente é resistente em cima de uma situação que não deveria. É como se, tipo assim, a gente tem que acabar com esse onde a gente vive para viver outro. Não. Foi quando eu comecei a entender e me voltar para isso. Até hoje é um dos meus assuntos recorrentes nas minhas obras, quando eu escrevo, porque também nesse meu tempo a gente trabalhou com a poesia. Então a gente lá dentro, além de teatro, além da gente trabalhou com música autoral, a gente tinha shows, assim, pessoas que cantavam, pessoas que tocavam, pessoas que escreviam, todo mundo se juntou. E isso resultou em muita coisa. Festivais do Forte, inclusive, festivais do Forte em Natal, que eram festivais grandiosíssimos, assim, muito potentes, muito vanguarda, muito legal. A gente trabalhou com teatro, a gente trabalhou com música, eu pintei, eu fiz o que eu podia fazer. Eu fui experimentando, eu fui entrando, e para falar sobre todas essas coisas que a gente estava vivendo, sobre o mundo, sobre aquele momento do mundo, sobre aquela vivência que a gente estava tendo na Exam, eu fui experimentando de um tudo. Né? Eu não sei se eu estava procurando algo que me colocasse, onde eu me sentisse melhor, ou se tipo a curiosidade estava me levando a... Então eu pintei, eu trabalhei com as artes plásticas, visuais, eu escrevi, eu trabalhei com teatro, eu fui atriz, eu trabalhei com cenário, figurino, enfim. Isso me deu uma base. E o curso de agronomia em si, o que eu ia fazer com ele, né? E eu comecei muito a procurar, porque à medida que o tempo ia passando, a gente ia terminar esse curso um dia, né? Um dia ia passar toda essa efervescência e tal, e cada um que ia se posicionar. Então, eu fiquei procurando um viés que eu me posicionasse e que tivesse uma relação um pouco mais aproximada com o mundo da arte, né? Que eu já me sentia que era um campo em que me deixava muito, muito, muito bem
experimentar coisas assim. Eu achava que, de qualquer maneira, a minha vida ela ia ser pautada por isso também, de falar o que eu precisava falar, o que eu sentia, o que eu precisava inventar, criar, mas falar por diversas linguagens. E também a agronomia me deu esse viés, que foi aí quando eu comecei a trabalhar, quando eu terminei, que comecei a trabalhar com paisagismo, né? Projetos de paisagismo, e aí foi quando realmente essa coisa foi se edificando, e nos meus projetos que não deixava de ter, se eu não tivesse a veia de artista, eu não teria partido por aí. Porque como eu comecei a trabalhar com projetos, eu precisava analisar, eu precisava principalmente chegar na casa das pessoas e botar o meu veneno técnico, mudar aquilo tudo que eu tinha aprendido enquanto técnica, mas também enquanto arte. Então, foi aí onde eu comecei exatamente a relação com a engenharia agronômica e o mundo da arte foi se tecendo aí. Então, hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou um engenheiro agrônomo, mas eu sou um artista. As coisas elas se misturaram, né? As coisas se misturaram e eu acho assim que foi um ganho de causa, assim. Então, ainda continuo trabalhando com esse tipo de situação, de trabalhar projetos de paisagismo, né, que isso tanto em casas, como em empresas, como em praças, como enfim. Né? E é isso, interessante que a gente tem, quando eu passeio pela cidade, eu vejo Nora Aires, porque tem muitos painéis seus, tem obras de arte, tem esculturas, né, e tem coisas belíssimas que você produziu que estão aí na cidade, né, fazendo essa boa intervenção urbana para que as pessoas parem no seu cotidiano e vejam cor. De onde veio essa inspiração, né? Principalmente os mosaicos, eu acho que é uma característica muito forte desses espaços públicos, né? Das suas obras, mas assim, tem um pouco de tudo, tem alvenaria, tem os espelhos, né? Eu sei que você mexe com tudo isso. De onde vem essa inspiração para você trabalhar e para você criar essas peças, digamos, que estão na cidade? Pois é. Eu originalmente eu digo que, enquanto artista, eu sou originalmente pintora, desenhista. Foi como eu comecei a tratar esse viés de artista visual com as cores e a inspiração vem o seguinte, de vivências, de conexões. Eu sempre fui muito curiosa e muito, diria assim, é uma coisa que você vai escutar várias vezes, sempre muito experimental. Quando eu comecei, na verdade, eu não tinha muitos recursos financeiros ou para ir fazer cursos ou para ir comprar materiais, então o que tinha ao redor era tipo meio tirando leite de pedra, o que tinha ao redor valia. E isso foi muito rico para mim, eu diria que acho que foi um dos maiores aprendizados. Era não deixar de fazer um trabalho ou expor em algum canto porque eu não tinha material tal, pincel tal, né? Tanto que quando eu tinha papel e caneta, isso já era um bom começo. Já era Já era um bom começo, né? E a inspiração, Isa, é o seguinte, eu acho que a inspiração sempre veio do tempo que eu vivo, das pessoas ao redor, de pesquisa. Por exemplo, hoje eu participo de uma situação, de um gatilho da arte, que é a Lei 427/89. Essa lei, ela é uma lei, por exemplo, municipal, mas são construções a partir de 1.000 metros quadrados, é uma exigência da prefeitura de ter uma obra de arte de um artista local. Então, tipo assim, hoje me procuram condomínios, empresas disso, daquilo outro, praças, clínicas médicas, diferentes assuntos. E para isso eu tenho que estudar cada assunto desse, para defender aquilo em que eu estou me propondo a fazer com aquele projeto. Né? Então eu faço um documento onde eu tenho que ter feito um layout,
uma imagem da arte, ali eu faço um texto defendendo, trabalho com boto as dimensões, trabalho com, está contido material e tal, enfim, todas as informações, mas para isso eu tenho que ter estudado, eu tenho que ter entendido e tenho que ali dentro repassar aquilo que vai identificar e vai fazer com que as pessoas tenham identidade entre a arte e o empreendimento que está me procurando. Então, tipo assim, é um trabalho de pesquisa permanente. É um trabalho de pesquisa permanente e aí vem toda a questão, assim, viagens, visitas, pesquisas virtuais, é tudo. É tudo, né? Então não tem algo que, e não é uma questão, não é pesquisa, é suor, é curiosidade, é interação, é você formatar repertório. Sim. Repertório de defesa, de traços, de informações. É como eu diria, o próprio estado da gente, né, o estado de sofrimento, de alegria, isso tudo né, você reflete naquilo que você está se propondo a fazer enquanto arte. Aquele mural, por exemplo, que fica próximo do Sesc, ele é muito bonito, né? Ainda hoje ele é uma obra que chama atenção, né? Também feita em mosaico, e que fala sobre o bioma, né? Tem ali algumas árvores da nossa caatinga. Me fala um pouquinho sobre o que você pensou para aquele Pronto, aquele painel foi o primeiro painel que eu fiz, mosaico. Na verdade, eu acho que foi o primeiro trabalho em mosaico que eu fiz. Aquilo ali veio de aquele painel, ele veio de um desejo que muitos anos antes de trabalhar com aquele projeto, eu tive no Dragão do Mar, em Fortaleza, e lá tem um painel imenso de Aldemir Martins. Sim. E quando eu me vi diante daquele painel, eu prometi a mim mesmo que um dia eu ia fazer uma coisa daquela. Gostei demais da técnica, porque eu já estudava e já curtia muito Gaudí. Então, né? Gaudí e outros também que faziam mosaico no meio do mundo, né? Inclusive pessoas que nem se tratavam enquanto artistas, mas pessoas que trabalhavam com esse tipo de situação, de técnica, sem querer ser muito artista. Mas eu já admirava muito essa história. E depois de um tempo houve um convite. E eu fiz aquele painel, o tema exatamente é esse, que é um tema que é recorrente, é um tema que depois que eu... Pronto, o fechamento da questão da engenharia agronômica, sim, eu acho que se dá em cima muito disso, reflete. No tema da sua obra de arte. Hoje eu tenho como se fosse uma obrigação de trabalhar sobre isso, de falar sobre isso. Né? Inclusive porque o bioma Caatinga é um bioma, políticas públicas, incentivo, se não cuidar, ele se extingue, né? Então, eu acho que é uma obrigação minha de falar sobre isso. Uma das últimas obras, além daquela que fala, tem a Carnaúba, tem... Sim. Geralmente, nas minhas obras, o solo está presente. Não só aquilo que está acima, mas o solo ele é uma base. Então, se você perceber, lá no ginásio também... Sim, no ginásio. Se você perceber, existe um extrato que está acima é como se fosse da linha abaixo é o solo e da linha para cima é onde a gente está, é o que né, que desenrola. E porque foi o que eu estudei, o solo é uma base, o solo ele tem que estar sadio, o solo ele é a base de tudo. É o que você não vê, mas é o que vai edificar, né? E a última obra que eu fiz, que eu acho uma obra muito didática, eu acho assim que eu fiz um fechamento, foi a da Leal de Blanc, que está no Parque Municipal, que é o Bando do Cancão Acrobata. Eu digo que é uma instalação escultórica, não é feita de uma peça só. Ela é uma obra que é madeira, metal e também peças em cimento adornadas com mosaico, e que conta sobre o cancão, que existe uma lenda que o cancão era aquele pássaro que tem um canto muito específico e que ele sempre ia para uma estrutura na floresta alta. E ele também era chamado assim meio como o informante, ou também o fofoqueiro e tal, que ele era quem observava o que acontecia, ele estava do alto observando
Que Como se ele andava passava. sempre, o que se passava, como ele andava sempre em bando, ele era aquele que informava para os outros animais, para a floresta, o que estava acontecendo. E ali é uma questão bem clara de tipo, tem os pássaros que estão em bando e tem muitas imagens dos olhos, né? E olho representa nós enquanto atentos, enquanto olhando tudo ao redor, o tempo da gente pede isso, né? O tempo da gente pede atenção, pede que a gente esteja sempre atento, que a gente não se cale, que a gente fale o que tiver de ser falado, que a gente, né, enfrente, faça rompante, enfim. Então, o bioma caatinga é um assunto que é recorrente. E eu acho assim que hoje, principalmente, tem que se falar muito sobre isso. Nós estamos aí na eminência da COP, que é agora em novembro, que vai se falar sobre tudo, sobre Sim. além da Caatinga, os outros biomas do Cerrado, enfim. Nora, e quando eu cheguei aqui na sua casa, você me mostrou algumas artes que você tem, suas, de outros artistas. A gente comentou sobre o seu processo criativo, né? Como é que você tem trabalhado. Mas eu queria que você falasse de uma pessoa muito especial e que eu acredito que lhe influenciou muito nessa questão do estilo, do bom gosto, que é a sua mãe. Me conta um pouquinho como é que você acha que dentro do cotidiano, na convivência com ela, isso também te trouxe arte no seu dia a dia. Sim, essa questão vem desde eu acho que a adolescência, onde eu comecei a perceber, que a gente começa a perceber a situações mais claras. Minha mãe sempre gostou muito de planta. Hum, Essa casa aqui era da família e eu morei aqui desde pequenininha. E aqui sempre teve um quintal ativo, onde tinham fruteiras, onde tinham plantas de sombra, onde tinham os crótons. Crótons era a cara dela. E eu acho assim que eu cresci num ambiente como esse sempre. Então não é difícil de você né, absorver isso. Mesmo porque faz uma diferença enorme, dá né, humaniza o ambiente e tal. Dá um trabalho danado, porque você tem que manter, mas também o prazer é enorme. E pássaros, minha mãe conversava com os bentivis. Hoje em dia a gente vê, de manhã bem cedo eles aparecem em épocas específicas. E eu ainda hoje, assim, bem-te-vi, e ele dá resposta bem-te-vi para cá e bem-te-vi para lá, porque ela fazia isso também. Minha mãe era uma pessoa muito interessante, era uma dona de casa, era uma trabalhadora, era uma pessoa muito simples, mas que tinha um bom gosto inenarrável, né? Minha mãe bordava muito bem, tanto que quando você entrou aqui em casa você viu sim. várias situações onde eu citei. Então ela bordava muito bem a mão, bordava muito bem a máquina, e não era máquina específica de bordado. Ela costurava, não costurava profissionalmente não, costurava pra gente, assim, coisas de casa, roupas de casa, enfim, ela curtia muito. Uma coisa que eu nunca entendia e sempre achei uma maestria era fazer isso com moldes. Ela tinha revistas onde ela tinha muito molde, e eu achava uma coisa complicadíssima, mas ela entendia muito bem. Fora isso, minha mãe, ela, ela tinha um bom gosto, era uma pessoa muito simples, mas minha mãe colecionava em torno de 3 a 4 revistas diferentes de decoração. Pelo prazer de ter e de ver e tal, não tinha condição de consumir aquilo que a revista sugeria. Mas é uma pessoa, então acho que essa junção de coisas, esse amor pelas plantas, esse cuidado por jardim, sabe, pela natureza, outra questão assim que eu acho primordial na minha trajetória. Pois é, minha mãe era uma pessoa que dava muito valor às artes manuais. Então, ao fazer, né, ao se entregar num feitio, Uhum. né? Então, isso acho que não tem como. É uma vivência e um legado que ficou, assim, que eu sou muito experimental, acho que até mais do que ela, assim, a curiosidade. E uma coisa que eu dou muito valor, Isa, sabe o que é? Essa experimentação, ela me leva principalmente a questão dos materiais, né? Eu não estabeleço na minha arte, eu posso até fazer séries. Hoje trabalho com, por exemplo, com peças cimentícias
adornadas com mosaico, com cerâmica. O mosaico ele é muito extenso, ele é uma linguagem muito, muito, tudo que você imaginar, eu trabalho com pedra, trabalho com ferro, tudo isso o mosaico entra dentro do mosaico também. Eu posso fazer uma série, mas daqui a pouco eu posso me interessar por outro tipo de material. Então, é uma coisa que eu dou muito valor, a trabalhar materiais, a descobrir materiais, a perceber o potencial que os materiais têm. Eu vou dar um exemplo de umas peças que eu comecei a trabalhar a partir de observações de obras em casas quando eu ia fazer os projetos de paisagismo. Tem um material que entrou no nosso meio que era placa cimentícia, perfil de aço, que são materiais parecidos com o que os americanos trabalham nas suas construções. E nós já temos esse tipo de vivência com esse tipo de material. Eu comecei a observar aquele tipo de material que muita coisa sobra ia para lixo, era descartado. Né? Aí era um material super bacana, um material que enfrenta sol, enfrenta chuva, com muita maestria, vento, enfim. E aí eu comecei a perceber que aquilo era muito complicado de ir para lixo, que dariam ótimos painéis, ótimas esculturas e tal, e fui trabalhando isso. E já fiz muita coisa, só que calhou de num salão Dorian Gray, né, eu não me lembro qual ano, mas já faz, eu acho, uns 4, 5 anos, por aí. Eu apresentei uma obra de arte que era de placa cimentícia. E aí eu fui uma das premiadas pela maestria de ter usado um material que era para o mundo das artes inusitado. A base era placa cimentícia e o adorno dessa placa eram desenhos em alto relevo, onde eu trabalhei com cimento e 3 tipos de argamassa. E eu comecei a misturar a argamassa C3 com a C2, para ver no que dava. Aí depois a argamassa C3 com cimento, depois eu fui misturando entre elas e fui trabalhando. E junto com pigmentos. Pigmentos também que a gente usa em pigmentos em pó, onde eu ia misturando com essas massas específicas e fui trabalhando isso. O trabalho ficou muito legal, fiquei muito satisfeito, inclusive porque eu usei dele tanto em área externa, tem instalado em área externa, como área externa. E em área externa você fica com sol, com chuva, tudo exposto a isso. E não acontece nada, ele tem uma longevidade enorme. E foi uma experiência muito boa. Foi um boa, resultado plástico legal e, enfim. Noura, você falou para mim que a sua obra de arte é uma obra para ficar, para durar muito tempo, né? Então, por isso você utiliza todos esses materiais, como cimento, né, como ferro, a própria madeira que é colocada às vezes, que é jogada fora. Mas a gente percebe que há uma harmonia muito grande desses materiais com os espaços onde você, né, faz o trabalho, de modo que realmente ele dura muito tempo, né? Quando você está pensando um projeto, por exemplo, você pensa realmente nesse aspecto de que tipo, vai ficar exposto a sol, vai ficar exposto a chuva, né? O que é que eu tenho que usar para poder ele realmente manter a cor e durar mais tempo? Todos esses elementos eles são pensados, então, quando você elabora esse projeto. Qual é o maior desafio que você já enfrentou na produção de uma arte dessas, digamos que fica exposto, enfim, com a finalidade de ultrapassar o tempo? Na verdade, a questão de dar uma ideia de longevidade, isso é uma coisa que eu acho importante porque quando eu comecei a trabalhar com área externa, né, com projetos de paisagismo, enfim, que isso me botou em praças, me botou em quintais, me botou em coberturas, me botou em um monte de lugar que qualquer desses lugares que eu tenha chegado, eu tinha que de qualquer maneira analisar a harmonia com a própria arquitetura, analisar o perfil dessas pessoas, dessas empresas, desses lugares que me chamam para trabalhar um projeto que tenha uma identidade com a coisa em si e uma identidade com o lugar em que a gente vive, que a gente mora, não negar nada. Que as pessoas possam interagir com aquilo. Exatamente. Né? Inclusive, a interação
de entender, de identificar, que eu acho assim, isso uma coisa fantástica, de mesmo quando alguém não lê uma defesa ou quando eu não falo nada e as pessoas começam a ter uma leitura, do que elas começam a descobrir e veem coisas que eu não vi, que é uma coisa que eu acho que enriquece o meu trabalho, que é uma coisa que eu acho fantástica, assim, porra, toda história ela tem muito desdobro, né? Porque eu já dou os meus, mas as pessoas somam ao seu próprio pensamento. A subjetividade de cada pessoa de cada ali, pessoa. né? Quando ela Exatamente. vê a obra, né? Então essa questão da longevidade eu acho assim, muito interessante porque nós vivemos num mundo muito superficial, onde a própria arte contemporânea ela também tem esse viés da arte mais efêmera. É aquela arte em que tipo você promove um evento onde você apresenta uma vez, ou então você faz um trabalho que você sabe que aquilo ali não vai durar muito, mas assim, o que é que fica? O que é que fica é a profundidade daquele ato, Daquele né? momento. Daquele momento, é a interação com quem estava presente, ou com quem assistiu aquela história assim, o próprio desmanche, o próprio ele também ele reflete. Ele é um ato, ele né? é um ato em si, né? E o que fica são as imagens, são os vídeos, são as fotografias e tudo. Então, e mesmo assim eu não digo que ele não fica, porque ele tem que ter ficado, ele tem que ter mudado, ele tem que ter interagido esse ato, nessa coisa que se foi, que a gente, enfim. Mas no meu caso, como eu trabalhei muito eu trabalho com projetos e áreas externas, e depois eu trabalhei durante quase 9 anos na prefeitura, no setor de parques e jardins, tive muito acesso a esse tipo de área. Como a gente vê que as obras, as próprias edificações, muitas vezes elas duram muito pouco, ou material, ou mão de obra, sei lá o que é, então eu achei que eu tinha uma obrigação de que essa obra ela ficasse por mais tempo, ela contasse para outras gerações. Então o mosaico é uma das que me proporciona esse tipo de benesse, entendeu? Quanto à questão durabilidade, nós temos um sol que é permanentemente forte e ele promove certos desbotamentos. E isso às vezes até pode ficar interessante, porque É a ação do tempo. É a ação do tempo, isso também é interessante, né? Isso também conta, né? E a questão de desafios, eles acontecem comigo desde quando você já me propõe, né? Porque ali eu já começo para mim, a partir dali é um desafio. O desafio de projetar, de dar identidade, de contar, de provocar, né, de falar acerca daquilo a que eu fui convidada a tramar. Então, para mim é um desafio. Depois, todo desafio de pensar, de projetar, de pesquisar. São muitas camadas. Eu trabalho com muita camada. Eu não deixo fácil para mim. Isso é uma percepção que eu tenho e que não muda. Nada é fácil. Todo trabalho é desafiador. Todo trabalho é muito desafiador, porque eu jogo camadas, assim, e essas camadas é tipo assim, eu recebo uma proposta, depois eu começo a pesquisar, são milhões de coisas que eu agrego, que eu busco, né? Aí depois vem o projeto em si, depois vem a execução, depois vem todo... Eu fico imaginando você para fazer um mural como aquele, né, lá do ginásio, ou mesmo a própria escultura que está lá no parque municipal. Como é que você deu conta de fazer aquilo, né? Tipo, leva um tempo também para fazer, tem um tempo ali de execução, mas assim, eu acho que o esforço também, porque você lida com materiais pesados, né? E enfim. E eu vejo isso também como uma atitude também de força mesmo. Você precisa ter força de verdade para segurar, para manter, para dizer como é que quer, né? E obviamente você deve ter ajuda, mas eu fico muito impactada de ver depois o resultado, né? De como ficou interessante, bonito e sempre muito grandioso, né? Sempre é uma obra realmente nos espaços urbanos muito, muito grande de ver, né? Apesar de que eu vejo também o seu trabalho, por exemplo, quando eu entro aqui na sua casa, eu vejo os jarros, eu vejo cada um dos muitos tipos de artes e uma característica, né? Fazendo aqui
uma interrupção. Todas as nossas entrevistadas para esses episódios, Nora, elas são multifacetadas nas próprias artes, né? Então não faz só uma coisa. Pinta, faz escultura, escreve, atua, então que é tudo isso que você faz. E é muito interessante perceber também isso na sua obra, né? Então tem um pouco de tudo mesmo, né? Você também desenha para poder fazer o projeto, você também tem que escrever, você tem que entender os materiais, né? A sua durabilidade é muito interessante. Mas assim, eu achei que você teria tido alguma dessas obras, digamos, algo que foi realmente mais difícil de fazer, por alguma dificuldade mesmo da estrutura da obra, por seu tamanho, né? Mas são todas desafiadoras, né? São todas desafiadoras. E eu tenho, e esse desafio só aumenta, porque não é que eu crie dificuldade para mim mesma, na verdade eu sinto a necessidade imensa eu comecei pintando. Pintar é uma luta sua com você mesmo, né? Eu e o papel, eu e o pano, eu e a camurça, enfim, é eu e o material presente e muitas vezes um pincel. Então essa é uma luta e um sofrimento e um prazer. A gente passa por tudo isso sem tirar nem pôr. Momentos de insegurança, momentos são tantas coisas até que aquilo fica pronto, e aí eu geralmente tenho um grande prazer de quando aquilo está pronto, assim, realmente eu fico pensando em quanta coisa eu passei por causa desta obra, por causa desse desenho em si. Mas depois eu fui necessitando de falar mais, de falar através de outros materiais, de outras técnicas. E aí também eu fui prezando de agregar pessoas, de agregar assistência, né? Por exemplo, hoje eu trabalho muito com... e é uma fase assim, que eu tenho um acervo, eu já estou... hoje eu estou voltando mais para a pintura. Estou voltando, é um processo, um processo contrário, que tipo também. Assim, que eu tô voltando a contar mais comigo mesma, entendeu? Pronto, essa questão de trabalhar com mosaico, em que eu sempre trabalhei com bases, né, bases cimentícias, placas cimentícias, ou então bases de cimento, onde a gente trabalha com cerâmica, com cimento, com pedras naturais, com mármore, com granito, com ferro. O que der na telha vai, com telhas inclusive. Então o que existe, esse é um processo de criativo que depende de muitas camadas também, de muitos trabalhos, inclusive trabalhos braçais muito, como é que eu diria? De pessoas para ajudar, né? Exatamente, até eu preciso de assistência. Algumas coisas eu não domino, por exemplo, então eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que ter assistência, a gente encaminha as situações e as coisas acontecem em equipe. Um trabalho, por exemplo, esse do parque, que é o Bando do Cancão Acrobata, e outro que eu fiz em seguida, que foi o do Hospital da Mulher, que também é uma Sim, muito importante. Uma instalação escultórica. Sim. Onde eu trabalhei praticamente com os mesmos elementos, com cimento, com mosaico, com mosaico de cerâmica e com peças de metal, né? Onde eu tive que recorrer exatamente a pessoas que trabalhavam especificamente com isso, né? Ao corte, a materiais de corte, materiais de dobramento, enfim, que eu não dominava, inclusive pela força, porque eu não tinha esse tipo de... Eu tive que agregar, tive que trabalhar com pessoas, que foi uma experiência fantástica. Eu tive até resposta, um feedback dessas pessoas que trabalharam comigo, que a experiência de ter trabalhado com tais coisas, com tais especificidade, você trabalha com solda, trabalha com ferro grosso, com ferro fino, com coisas furadas, com telas, e o feedback foi que a experiência também foi interessante. São dias de tensão, com certeza, porque você geralmente trabalha com um tempo hábil para entrega, você tem que ter um prazo, tem que ter prazo, né? Mas a experiência é interessante, tanto para mim como para essas pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade existe uma coisa meio convencional, e aí você sai do convencional para montar coisas assim que você nunca... Então, mas eu tenho tido vários tipos de interação com pessoas assim que também me apresentam e me completam com especificidades.
entendeu? Que completa, que, enfim. Muito bom. Tem algum lugar, Nora, que você tem um sonho ou já pensou assim, queria muito ter uma obra sua, uma intervenção artística sua nesse lugar, nesse local? Tem um local, algum lugar, digamos assim, do seu desejo que você almejaria ter uma obra sua? Cada obra que me aparece, Isa, é um desafio. Eu juro a você. Se você me encomenda uma pintura, ou se você me encomenda um painel de mosaico enorme, se me encomenda um jardim, é praticamente a mesma coisa, o mesmo desafio. E os desejos são imensos também. Por exemplo, eu tenho cada vez mais gostado de trabalhar com ambientes externos. Isso é fato, né? E eu acho que isso vem da soma da engenharia agronômica, Com certeza. com as artes, assim. E ter trabalhado também 9 anos na prefeitura, nesse tipo exatamente de situação, eu trabalhava no setor de parques e jardins, me deu cada vez mais paixão dessa questão do urbanismo, de trabalhar com na rua, a arte urbana, e quando eu falo paisagismo também, eu lido com como se fosse uma questão de arte urbana também, né? Paisagismo externo. E eu tenho cada vez mais gostado disso, porque é uma coisa democrática, são situações que todo mundo tem acesso, né? Quando eu trabalho essas artes da Lei 427/89, que geralmente são para condomínios ou para grandes empresas, eu geralmente motivo e sugiro, motivo e tal, para que essas obras elas fiquem com acesso para que todos vejam, geralmente área externa, aonde, por exemplo, quem sai desse condomínio percebe, quem entra no condomínio percebe, mas as pessoas comuns que não tem nada a ver com o condomínio e são seus caminhos normais de cotidiano, de trabalho ou de vivência, inclusive, elas têm acesso. E a cidade passa a ser um museu a céu aberto, que inclusive Mossoró já tem um grande potencial para isso. Sim. Tem inclusive trabalhos, eu tenho um amigo que era professor da UNP, que a monografia dele, tanto de mestrado como de doutorado, foi em cima desse viés. E ele tratava Mossoró como um museu a céu aberto, né? E justamente pela potência. Um dos gatilhos era essa lei, a 427. E tinha outros gatilhos onde ele, próprios projetos arquitetônicos que por si só já eram um apelo artístico. Então ele tem uma defesa. Essas duas defesas... Daria para tranquilamente fazer um roteiro passando por esses lugares e conhecendo quem são esses artistas. Realmente Com certeza. Seria uma ideia boa. E o meu sonho é o próximo projeto. É o que vier daqui a pouco, eu não sei qual é, porque sempre um grande desafio. Mas uma coisa que eu gosto, assim, me dá um imenso prazer, é trabalhar em área urbana e grandes coisas. E eu nunca gosto, assim, para mim é uma tradição comigo mesmo de sempre repetir algo. Eu trabalho em séries, tudo bem, mas uma série ela não é a mesma coisa. Sim, ela tem uma continuidade. Ela conta uma história, ela conta uma história, ela tem uma curadoria, né? Ela tem uma história que vai, então, até você encerra essa série quando você acha necessário, estagnou, perdeu a graça, ou já falei tudo que tinha que falar, ou tá bom, então vamos passar para um próximo assunto. Mas o desafio é sempre o próximo projeto. E adoro coisas grandes, adoro coisas assim, cada vez mais complexas, assim, pro meu próprio limite. Desafiar os meus limites também é um grande barato, assim, é uma grande arte, assim, porque é uma luta com você mesmo. E você tem prazo, você tem que fazer um fechamento de assunto, você tem que gerar alguma coisa. E gerar alguma coisa para mim, nem sempre é aquela coisa que, tipo, o prazer para mim não é sempre se dizer, que coisa mais linda. Ele já saiu do meu contexto faz muito tempo, assim, isso é uma coisa que eu acho que... Não é a beleza pela beleza, não, né? Eu acho que é um ponto de maturidade que eu tenho. Pensar que isso vai gerar milhões de coisas, inclusive críticas, julgamentos, ou... Você consegue lidar bem com isso, com críticas? Consigo. Inclusive, porque a arte, assim, eu também pensava assim, que a arte era beleza em si. Beleza pela própria beleza, né? E aí você vai crescendo e vendo que não é só isso, que existe muito mais coisas, existe coisas ali intrínsecas que dão uma profundidade, e uma profundidade que a minha arte, por exemplo,
ela não para no que eu projetei, que eu falei há Sim, pouco. exato. Quando as pessoas chegam e começam a botar, e começam a somar, começam a dar seus próprios pensamentos, enfim, então isso soma. Então são profundidades que eu não vi, mas que existe porque toca a você. Toca a você. E você começa a descobrir, isso eu acho fantástico. Fantástico mesmo. Me fala desse momento agora da pintura, para a gente já encaminhar para o encerramento. Como é que está sendo retomar, né, esse momento? Você diz, é mais comigo mesma, né? E o que você tem pintado, tipo, que tipo o que é que você está criando nesse momento agora? O que é que você está colocando na sua obra? Pronto, a partir de 2020, depois que eu justamente saí da prefeitura, em que eu comecei a ter meu dia, né, formatado de uma outra forma, não tinha expediente, então eu retomei, não que eu tenha deixado de lado, mas assim, eu retomei, eu tenho agora 24 horas por dia para trabalhar, né, aquilo que... O que você quer. Também, aquilo, né? que me chega, ou então aquilo que eu provoco, eu tenho que ter acervo também de situações, né? E, tipo, uma das coisas que sempre me deu muito prazer e que eu comecei, e foi uma coisa, só ilustrando, em 1999, se eu não me engano, eu participei de um salão, que era um salão que comemorava os 400 anos de Natal. E aí eu me inscrevi nesse salão, governador do estado. E eu tinha 95 pessoas comigo, né, concorrendo nesse salão e tal. E para surpresa minha, assim, todos tinham que trabalhar com 3 obras, né, e eu trabalhei com 3 obras, mandei, passei, para terminar esse trabalho, eu passei quase 2 dias no ar, sem dormir, para poder terminar e chegar lá no prazo. E eu ganhei esse salão, né, eu ganhei esse salão. Não é que foi um divisor de águas, ali eu me entendi, foi a partir dali que eu me entendi realmente que aquilo fazia parte da minha vida, que aquilo fazia parte do meu sofrer, mas do meu prazer imenso, assim. O sofrer que eu digo, ele é uma camada. Entendi. Ele é uma camada, eu passo por isso para poder ter um imenso prazer, para poder, me confirmar né, e me ver. A satisfação de ter feito um trabalho que você... E de achar que eu estou realmente cumprindo algo que tem que ter uma função. Eu interagir, enfim, aos julgamentos, enfim, e que me dá muito prazer, e eu defendo, eu contextualizo, eu não faço nada sem... Isso é um compromisso mesmo comigo. E a partir daí eu comecei a realmente me entender que esse era um mundo que eu tinha que adentrar cada vez mais. E cada vez mais que eu adentro, eu lido com uma emoção enorme. Então eu acho assim que isso não é em vão, né? Eu trabalho com isso com emoção. Então, a partir daí, quando eu me entendi que eu faço parte desse mundo, eu sou do mundo das artes, eu sou um artista. Foi muito difícil dizer isso. E aí até então, falando, eu sou artista plástico, aí depois disso que eu comecei a perceber que eu experimentava tanto, que eu estava falando por tanta linguagem, escultura, pintura, mosaico, pirogravura, colagem, escrevendo. Teve o viés da música também, que eu também teve a época em que eu cantei coisas autorais ainda na época da Exam. Depois de um tempo, eu tive uma banda, que minha praia, assim, meu grande prazer é o mundo do rock and roll. Né? E eu já cheguei a cantar coisas dos anos 60, 70, e a gente também teve um trabalho autoral. A banda foi a Sapiens Demens. É só para ilustrar o quanta camada a gente tem, o quanta coisa a gente vai... Né? E o que isso traz para o seu momento de hoje, né? Com certeza. Porque tudo é repertório. Quando eu falo, o mundo de hoje, ele vem baseado em muita coisa. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, né? Eu espero que eu tenha mais coisa para inventar ainda, e que o que eu estou fazendo hoje, o que vem, seja tudo base. A pintura, eu já fazia pintura, me entendi a partir dessa história do salão. Sim. Né? Me entendi que era isso que eu tinha que fazer, mais ainda, que eu não podia parar. E eu tive dos anos 80 para cá, eu tive vários insights, assim, onde a pintura ela se encaixa. Pintura em tela, pintura em parede, painéis, pinturas, arte, roupa
roupa versus arte, Sim. onde eu já trabalhei Estampas, né? estamparia de tecido, já fiz muita, e aí eu estou voltando a isso agora. Eu estou agora trabalhando, faz mais ou menos em torno de um ano, exatamente o ano passado, na época do Pingo do Meu Dia, eu tinha recomeçado por encomendas, né, de pessoas que... Essa foi uma das primeiras. Sim. A partir dessa camiseta aqui, então as pessoas começaram a ver, começaram a me encomendar. Eu estou pintando camisetas, mas estou com projetos assim, já sabe assim, projetos e já coisas que eu vou. Primeiro eu faço ajuntamento de material, de pesquisa e tal, enfim, para estamparias de tecido. Já é especificamente com camisetas, com estamparia de tecido, roupas, calças e tal, já é a quinta vez na minha vida dos anos 80 para cá que eu... Aí aparecem outras coisas, aí vem o mosaico, e eu vou adentrando e vou, enfim. Vai misturando, né? Mas esse momento é um momento em que eu estou elegendo a pintura como alta estação. Que bom. E é bom também, assim, perceber que não tem... que você não abandona uma coisa porque está fazendo outra. Não. Muito pelo contrário. Não. Aquilo entra agrega a sua rotina, normalmente. Então, tipo, você está também com a parte das esculturas, você também está com a pintura e fazendo também outras coisas, né? E pensando outras coisas. É muito bom ver que você também atua ao mesmo tempo em todas essas atividades artísticas, né? Que faz muito bem. Quando é que a gente vai poder conferir, digamos assim, já há uma perspectiva de um novo trabalho, por exemplo, ou urbano, ou que a gente possa contemplar o que é que você está fazendo agora, além da pintura, mas assim, tem tido algum trabalho que você está fazendo nesse momento? Nesse momento eu terminei um trabalho, porque eu atuo também em outros lugares, né? Eu terminei um trabalho em Janduís, que é bem quentinho, sábado passado, hoje está fazendo 8 dias, foi a inauguração de uma praça que foi revitalizada, a Praça da Entrada, onde eu fui convidada para justamente atuar nesse projeto de revitalização. O convite veio a partir da revitalização do paisagismo, que é um paisagismo simples, mas é uma praça que é uma praça de quiosques, é uma praça que já tinha sido muito bacana e tal, mas depois meio que foi abandonada, meio que foi parada. Os quiosques não funcionavam mais. Potencialmente, Janduís é uma cidade de artes, uma cidade do teatro. Sim. Então foi revitalizado, existia um pequeno palco, o palco foi aumentado. Aí foi quando eu entrei, de fazer toda a questão de cores da praça, a questão do paisagismo. Entraram bancos, entraram algumas poucas plantas, porque é uma praça em aberto, é uma praça no local de entrada, onde ele é aberto, assim, é um local muito bonito, muito verde, né, que passam animais, então a gente tem que ter cuidado, porque ali passam pessoas do que escolher e também ver essa questão de manutenção. Sim. E aí existiam paredes imensas com potencial de trabalhar esse tipo de coisa. Eu digo, aqui é onde a gente vai somar. E fiz um painel lá em torno de 30 metros por 2,5. E toda a questão de cores da praça, dos bancos, dos postos, tudo, eu entrei nesse métier. Faz 8 dias que essa foi inaugurada, assim, e eu não tive como ir à inauguração, mas a inauguração foi um sucesso. E as pessoas estão curtindo o que foi feito, né? A praça está voltando a ser vivida. As pessoas estão caminhando, as pessoas... junto com essa revitalização da praça, por trás desse muro que eu fiz o painel, tem um cemitério, que o cemitério também foi revitalizado. O nome dessa praça é Jailma. Jailma, ela foi uma estudante de engenharia agronômica, exatamente da época em que eu estudava lá, só que Jailma passou por um acidente, inclusive naquela avenida, e Jailma morreu. Então a cidade fez uma homenagem a Jailma e eu tive o privilégio de entrar nesse projeto. E esse painel ele chama o Portal de Entrada para dentro de nós mesmos, é algo assim. E o portal ele faz uma referência a Jailma, que foi uma pessoa que a cidade considerou, era uma pessoa super conhecida, uma jovem e tal, e faz referência ao que está atrás do painel. Que é o cemitério. Que é o cemitério, que Jailma hoje está lá. E a praça do lado de cá é um painel super colorido, com cores inclusive quentes,
cor do barro, o ocre, o verde, o azul, vários tons de azul, que eu acredito no azul como me dá uma sensação de profundidade. E a ideia é exatamente um portal de Você lá para falou cá. uma frase aí que eu acho muito importante. Você disse que as pessoas voltaram a viver aquele espaço. A arte tem muito disso, não é, Nora? De devolver às pessoas a possibilidade delas viverem aqueles espaços que antes estavam abandonados, né? Então, a partir do trabalho não só de recuperação, mas de colocar cor, de colocar árvores, plantas, enfim, fazer o trabalho de paisagismo e a própria obra de arte em si, né, devolve vida para os lugares, não é isso? Devolve vida e uma coisa assim que me citou lá, que eu assim, tive muito prazer de participar desse projeto, é que lá existia um pequeno palco, o palco foi aumentado e qualquer ação que houver na praça, em cima do palco ou embaixo do palco, que lá tem campos muito grandes para esse tipo de vivência, de caminhar, de yoga, de grandes rodas, E o painel, esse painel que eu fiz, por exemplo, o paisagismo em si, ele é cenário. Ele é cenário, não tem como, por tudo que a gente provocou lá enquanto cenário, não tem como ficar, né, à parte. O prazer que eu tenho é de fazer parte desse cenário. A gente vive hoje num momento em que a sociedade, vive momentos de insegurança muito grande, que tem privado as pessoas de ir para os espaços públicos, né, estar mais nas ruas, né, nos espaços, né, mas assim, o quanto é importante que as pessoas estejam nos espaços públicos vivendo a vida, né, vivendo a cidade, ouvindo a música, né, ou interagindo com as plantas, com os animais, que isso é saúde, né? A gente veio da pandemia, onde a gente precisou ficar preso, e o quanto que isso nos adoeceu também, porque a gente precisa muito estar nos espaços, né? É verdade. E cada vez, por exemplo, Nora, que você fala de uma obra sua, da arte no urbano, eu penso nisso, né? Que as pessoas vão voltar a ter prazer em estar na rua, de fazer uma foto, enfim, ver uma apresentação naquele lugar, né? A importância que tem realmente as praças e as cidades precisam realmente investir nisso, né? Investir mais nesse trabalho, para que as pessoas tenham essa vivência de estar na rua e de viver isso de uma maneira legal. São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito, nesse sentido, onde você também encontra muita obra nos espaços, né? Você está andando, de repente tem um prédio com um painel gigante, né? Então você olha para o outro lado, tem uma praça com uma escultura, então tem muito disso também. E a gente precisa ter isso em todas as cidades. É verdade. Você falou uma coisa assim que finda sendo uma vontade. Você me perguntou há pouco, quais são, senhor, sempre o próximo projeto, né? E uma coisa que eu sempre tive muita vontade, nunca fiz. É uma empena de um prédio. Meu Deus, percebe muito como eu não boto coisa fácil para cima de mim? Sim. A complexidade e romper certos tipos de fazeres, assim, é outra coisa assim que energiza, Sim. Né? Que impulsiona, que dá possibilidades assim e rompe. Eu tenho muito disso. Então, uma empena, eu adoraria fazer uma empena do prédio. Não precisa nem ser em São Paulo, podia ser aqui. Podia ser porque aqui. Também é um ato de coragem. E eu já fiz algumas coisas menos do que uma empena, mas de trabalhar em certas alturas e tal. Mas o empena é declarador, assim, é definidor. Muito... Fazer isso naquela Praça das Caixas d'Água seria maravilhoso. Tá aí, já fica a dica, né? Vamos torcer para que a gente possa ver esse sonho realizado. Mas, assim, eu quero muito, já encaminhando aqui para o final da nossa conversa, que, na verdade, nossa conversa, é bom dizer, começou antes de estar gravado, né? A gente conversou aqui durante um bom tempo sobre sua vida. Eu fiquei muito feliz e lisonjeada, Nora, de você dividir sua história, seu espaço, sua casa, o seu jardim maravilhoso conosco e agora também com todo mundo que está nos assistindo, tendo essa oportunidade única de estar nesse espaço tão íntimo,
tão bonito, tão criativo que é a sua casa. Então, agradeço por você ter ter aceito o nosso convite de participar desse podcast. Vai ficar como um registro também, para que outras pessoas vejam, conheçam o trabalho maravilhoso que você faz. Agradecer e desejar que tudo que você pretenda fazer com arte que se realize, porque todos nós aqui ganhamos com isso, né? Todo mundo que aprecia o seu trabalho, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Todos nós ganhamos cada vez que você faz uma obra como essa. Então, muito obrigada. Valeu, Isa, assim, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme de receber vocês aqui. Eu sou uma pessoa pouco imagética, né? Na verdade, isso para mim aqui é um prazer, porque é um registro, é uma oportunidade que eu tenho dentro dos meus limites de oratória e de harmonização dos pensamentos e dos fatos, assim, ordem cronológica não existe, eu vou me lembrando e vou jogando, enfim, é um enfrentamento, não deixa de ser, mas sim, agradeço enormemente o fato do convite, das palavras, do reconhecimento, enfim, essa é minha vida, esse é o meu lugar. Esse é o lugar onde eu vivo, moro, mas assim, é o meu palanque para o mundo, não deixa de ser, porque é nesse lugar onde eu desenrolo minhas coisas, desenvolvo meus projetos, assim, desenvolvo minha pesquisa, mas assim, acima de tudo, isso só acontece porque esse é o meu lugar de paz. É o meu lugar de paz, é o meu lugar íntimo, é o meu lugar de família, de vivência, mas assim, é onde eu construo minhas coisas, de memórias, muitas, né? Porque você percebeu que, sim, inclusive, várias das coisas que eu tenho aqui, a própria casa, eu vivi por aqui, então, pai, mãe, tá tudo aqui muito saliente, inclusive na minha própria trajetória, é aqui onde eu crio os nossos, em torno de 20 gatos, que é um ato de amor. Sim. De verdade, é um ato de amor de lá para cá, enfim. E eu agradeço enormemente, foi um prazer. Então, sua casa tem cultura por toda parte, né? Tem obras de outros artistas, tem um pouco da história da cidade, dos antigos cinemas. Eu fiquei muito encantada e realmente foi uma experiência que vai me marcar como pessoa, como profissional e como uma admiradora de todos os artistas. E que eu vou levar para mim. Muito obrigada. Foi um grande prazer e uma grande satisfação conversar com você. É massa, Isa. Sou sua fã também, de verdade. E a gente encerra por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa conversa com Nora Aires. E acompanhe os nossos episódios. Deixe um comentário carinhoso para a nossa convidada. Deixe também o seu comentário sobre os nossos episódios. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio.